Então, professora, eu escolhi a regra de 3. E a regra de 3 ela é uma fórmula para ser aplicada, que é aplicada quando nós estamos à procura de um dado, um valor desconhecido. A regra de 3 ela é aplicada da seguinte forma: ela pode ser direta ou inversa. A primeira coisa que é preciso se fazer numa regra de 3 é a gente separar as grandezas, identificá-las. Como que a gente faz isso? Aqui eu coloquei um exemplo bem básico de que uma costureira, com 6 metros de tecido, ela fabrica 2 vestidos. Se ela tiver 15 metros de tecido, quantos vestidos ela vai fabricar? Ou seja, o que é uma regra de 3 direta? Uma regra de 3 direta é quando um dado, uma grandeza aumenta, consequentemente a outra aumenta. E o que é uma regra de 3 inversa? É quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Aí eu peguei um exemplo bem básico de uma regra de 3 direta. A primeira coisa que eu fiz foi identificar os dados, vestidos e a quantidade de metros. Se com 6 metros ela fabrica 2 vestidos, com 15 metros, quantos vestidos ela vai fabricar? Se eu estou aumentando a quantidade de tecido, o que vai acontecer com a quantidade de vestidos? Se eu tenho mais tecido, eu vou poder fabricar mais vestido. Simples, básica. Aí eu vou aplicar a fórmula da regra de 3, né? Vou multiplicar cruzado e vou obter o resultado de 5 vestidos. Ou seja, quanto mais tecido, mais metros de tecido, mais vestidos a gente vai conseguir fabricar. Um exemplo da regra de 3 inversamente proporcional eu apliquei ela da seguinte forma. Primeiro, vamos identificar as grandezas. Aí eu montei uma questãozinha. Na fabricação de um livro, 160 páginas contém 45 linhas. Cada página. Se a quantidade de linhas aumentar para 60, quantas páginas teremos? Ou seja, por que essa regra de 3 ela é inversa? Porque quando se aumenta a quantidade de linhas, o que vai acontecer com a quantidade de páginas? Se eu aumentar a quantidade de linhas por páginas, vai caber mais conteúdo numa única página, e o que vai acontecer com a quantidade de páginas? Ela vai diminuir, consequentemente. Então, como que a gente aplica a regra de 3 inversa? Nós vamos inverter um dado. Ou seja, esse dado que eu escolhi foi o 3/4, e aqui eu coloquei 4/3, ou seja, inverti os valores e apliquei a fórmula cruzada da regra de 3 normal. E a gente obteve o resultado de 120. Certo? Então, aumentando a quantidade de linhas, o que vai acontecer com a quantidade de páginas? Diminuir. Eram 160, com mais linhas, a gente diminuiu, conseguiu obter o resultado de 120 páginas. Então, aumentando a quantidade de linhas por página, eu tenho menos páginas, ou seja, eu aumento uma grandeza, no aumento de uma grandeza, a outra diminui. Isso é uma regra de 3 inversamente proporcional. Bom, professor, é isso. Obrigada.